Eu glorifico a Deus pela vida, aleluia, glória a Deus, da missionária Valquíria, aleluia, pela vida, louvado seja Deus, da Melci, do John, porque, irmão, todas as vezes quando eu subo no altar do Senhor, eu acho bonito os instrumentos tocando, mas uma coisa eu tenho certeza, meu filho, não é por causa da batida, aleluia, glória a Deus, não, dos instrumentos não, mas a presença do Senhor está nesse lugar. Operando Ele, na minha vida, na tua vida. A ninguém impede. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Você é prudente, né, irmão, com o horário, aleluia, mas como, aleluia, você já sabe o tema, aleluia, desse propósito, no livro de Juízes, no seu capítulo 4, aleluia, glória a Deus. Só vou fazer aquilo que o Espírito Santo me direciona nesta noite, porque quem briga aqui é Ele. Ah, quem vai falar hoje é Ele. Porque Ele já se faz presente nesta noite. E eu glorifico a todos os irmãos que estão presentes. Para você um grande abraço. Aleluia. Aqui é a missionária do amor, irmão. Aleluia. E pode ter certeza, eu não estou aqui para, aleluia, olhar se você está com brinco, se você está com saia, se você não dá sua, não. Eu estou aqui para entregar o que Deus manda nessa noite. Amém, igreja? Aí fica difícil, né, irmão? Prega diante da pastora Alessandra, aleluia, do pastor, do Rogério. Mas uma coisa eu aprendo, sabe o que, irmão? Cada um Deus usa um pouquinho. Porque a estrela maior, é a estrela de Davi. Longe você não vai sair daqui. É da mesma maneira que tu entrou. Jesus, ele já está na casa. Jesus, ele tem cura nessa noite. Jesus, ele tem a libertação para mim, para você. A sua inércia. Se perca de tempo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, meditar na palavra do Senhor, irmão. Aleluia, glória a Deus. As horas se avançam, irmão. Então vou estar aqui, vou ler alguns versículos. Essa palavra, aleluia, já foi lida, né? Deus já tomou os vasos hoje, aleluia, por misericórdia. Aqui, Juízes, no seu capítulo 4, no seu versículo 4, que diz a palavra do Senhor. Débora profetiza, mulher de Lapidote. Como que era o nome dele? Como que era o nome do marido da Débora? Isso, eu vou ler e você, irmão, eu vou ler e você vai prestando atenção, porque Deus, ele vai falar de uma maneira sobrenatural. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, em Ramã, Betel, na região das montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo. Aleluia. Vamos para o versículo 7. E Efraim ati para o ribeiro de Quizon, de Cícera, comandante do rei de Jair, com os seus carros e as suas tropas
nas tuas mãos. Então disse Balaque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida, aleluia, que empreendeste, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora, aleluia, e foram com Baraque para Quedes. Versículo 11. Ora, Éber, Queneu se tinha apartado dos cananeus, dos filhos de Obate, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas ali ao calvário de Zaanaion, que está junto a Quedes. Louvado seja Deus, louvado é o nome do Senhor. 15. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todos o seu exército ao fio da espada. Diante de Baraque e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Aleluia. Vamos para o 17, porque as horas avançam. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Joel, mulher de Éber, Queneu, porquanto havia paz entre Jubim, rei de Azor, e a casa de Éber, Queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, Senhor. Olha aí a astuta do inimigo. Entra, meu Senhor, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ele pôs sobre ele uma coberta. Olha o diabo como é astuto, igual a serpente do Éder. Aleluia. Então, versículo 19. Então ele lhe disse: dai-me, peço-te, de comer e um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu o odre de leite, nem água deu leite para ele beber, e deu-lhe para beber, e o cobriu. E ele lhe disse: mas põe-te à parte da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar, aqui alguém, responder não, ou seja, tem alguém aqui? Não. Pediu para que mentisse. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca, da tenda e lançou mão ao martelo e foi mansamente a ele, caladinho, enquanto ele estava dormindo, igreja. Ele cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na sua
glorificando, exaltando. Aleluia. Aqui está diante de uma palavra, louvado seja Deus, que relata a Bíblia Sagrada de Débora. Quem era Débora? Aleluia. Débora era juíza, Débora era profetisa. Aleluia. Naquele povo, o povo de Israel. Débora, ela era uma mulher culta, ela era uma mulher sábia. Arabassubi de comandácia. Mas o que me chama a atenção é que além de ela ser uma mulher culta, uma mulher sábia, aleluia, ela era uma mulher valente, pastora. Ela era uma mulher que não se dobrava, não, Satanás, aleluia, não, ela não se intimidava diante dos ataques, aleluia, do inimigo. Eu vejo Débora, subir de comandare. Aqui nessa passagem, louvado seja Deus, eu lembro de Davi, que estava naquele cenário, aleluia, e o forte inimigo Golias ali, aleluia, estavam os filhos de Jessé, todos robustos, bonitos, aleluia, glória a Deus, de batalha, de guerra, aleluia, mas aleluia, o mistério não estava, aleluia, primeiro deles estava com Davi, a subir com a e aqui, aleluia, a palavra do Senhor que agora diz, Débora, além dela ser a profetisa, além dela ser juíza, aleluia, ela era temente a Deus. E agora Débora, todo o povo tinha temor diante de Débora, que ela, aleluia, glória a Deus, ensinava aquele povo, aleluia, ela ensinava aquele povo, pastora, aleluia, glória a Deus, a servir a Deus, a não perder a fé, aleluia, glória a Deus. E como é que está a tua fé nesta noite? Aleluia, muitos podem olhar para você e aleluia, glória a Deus, e dizer, mas olha, ela vai para a igreja, olha, o filho dela está na droga, ela vai para a igreja, mas a filha está no fluxo. O Senhor diz, a última palavra minha, é o que liberta, tem como andar salvo. E a Bíblia diz que agora, aleluia, Débora era ali, aleluia, ser um canal de Deus, usado, aleluia, na vida daquelas pessoas. Só que uma coisa que me chama a atenção, pastora, a Débora, ela não ficou prostrada sabendo, aleluia, que o exército inimigo ia atacar, ela não ficou, aleluia, em casa, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, porque diz a Bíblia Sagrada, ainda louvado seja Deus, que ela tinha marido. Ela poderia dar uma menção, a Bíblia não relata a função do seu marido. Mas o que me chama a atenção, aleluia, que Débora, ela era uma mulher destemida, ela era corajosa, ela tinha ousadia. O exército inimigo dando risada talvez, dizendo, já era, agora acabou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ela não, aleluia. Agora Débora começava a ensinar, aleluia, ali no Monte Tabor. Ela reunia aquele povo, e eu imagino agora, antes de Débora, porque era um lugar montuoso, imagina ali, muitas árvores, conjecturando esta palavra, e Débora, ela estava focada, aleluia, em fazer o que ela estava preocupada com o exército inimigo, porque Débora,
diante do Senhor. Como que está a tua fé? Como que está a tua confiança? Diante do Senhor. Será se você tem colocado a tua luz sobre a tua fé? A nova subida comandai. Aleluia embaixo. Aleluia, boa depressão Débora. Ela é uma dessas mulheres que depressão não pegava Débora, sabe por quê? A Débora é uma mulher que falava com Deus. Ela tinha uma vida de santidade. Aleluia, ela se desviava. Aleluia, não tinha compromisso com Deus. Não é, aleluia, pela voz do pregador, não é pela minha estrutura, não. E agora Débora, ela, aleluia, imagina Débora agora naquele sermão, aquele povo, e Débora no Monte Tabor, falando, não temas, vai acabar essa escravidão, vai acabar esse ataque. Trazendo por dia de hoje, Satanás ele vai cair por terra. Trazendo por dia de hoje, essa luta não é maior. Eu não quero meu Deus, não quero teu Deus. Então, aleluia, ergue a tua cabeça e começa a orar. E ela não parava. Interessante que nada tirava o foco dela diante do Senhor. E o exército inimigo, por quê, irmão? Aleluia. Muitas das vezes você quer temer. Ah, não, mas ali, não, ali tem legião, ali é macumbeiro. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Porque o Deus que você serve, você não está prostrado diante do desse parede. Você não serve um Deus que tem mão e não paga, não. O teu Deus, ele está como chama de fogo, seus olhos, mas sobre a face da terra. Muitas das vezes o diabo diz agora, arama súbia, arama sé, e o Senhor diz, eu posso até permitir. Aleluia, amigo, mas 10.000 exércitos de anjo, eu coloco diante dele, eu coloco diante dela. Não vai subir como nas para proteger. Conquistar. Porque chegar aqui e falar que é Débora, e quando muitas das vezes o pastor fala, quem é Débora? Será se você é Débora? Será se quando o pastor e a pastora falam no domingo, na semana vai ter oração? Será se você chega na hora da oração? Ou você fica olhando no teu relógio? Não. Aleluia. A oração ainda está, então vou deixar dar uns minutinhos. Essa não é Débora. Aleluia. Essa não é Débora, porque a Bíblia diz, aleluia, que Débora, aleluia, glória a Deus, ela vigiava. A Débora, ela estava atenta. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, eu não sei, aleluia, a maneira que você entrou nesta noite. Mas da mesma maneira que você entrou, você não vai sair. Porque você está diante de uma palavra. Porque a Bíblia diz que a fé, ela não vem por ouvir a missionária Lucilene, não. A fé, ela não vem por ouvir o pastor da igreja. Não. A fé, ela vem por ouvir. E ouvir a palavra. E essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante, é do que uma faca de 2 gumes, que vai à direção da alma. Aleluia, é a palavra de Deus. Aleluia. Nós vimos, aleluia, que aqui os inimigos de Débora
Aleluia. Era 900 mil inimigos. A Bíblia diz que o exército inimigo, ele era maior do que, aleluia, de Baraque. Agora nós entramos aqui e falamos um pouco de quem tem Baraque. Débora manda agora que Baraque, ele vai diante, aleluia, daquele povo. Mas uma coisa que me chama a atenção, que Baraque, ele não olha, aleluia, e nem toma posse do que Débora mandou, pastora. Agora eu vejo as pernas de Baraque, ó, tremeu. Por quê? O exército de Israel, aleluia, era menos, louvado seja 10 mil. Agora louvado seja o nome do Senhor. O exército, aleluia, do rei inimigo era 80 mil, aleluia. Estava preparando para matar o povo de Israel. Para subir de comandar. E agora Baraque, ele não é bobo, falou: olha, Débora, se tu for, eu irei. Mas se você não for, Débora, também eu não irei. Por quê? Baraque sabia a mulher que estava do lado. Ele sabia que Débora, ela tinha fé. Aleluia, que Débora, ela não tinha medo. Ela era, aleluia, valente. Ela era destemida. Ela era ousada. E ele diz: se você não for, eu não irei. E Débora olha para ele e diz: pois bem, aleluia, nós vamos adiante. E foram adiante do ataque inimigo. Sabe por que Débora foi? Além dela ser ousada, ela era cheia. Ela não é uma outra que simplesmente bate, faz aquele barulho e não tem a presença. Ela tinha o Espírito Santo, ela era ousada. Ela não tinha medo, aleluia, aleluia, do inimigo. Ela cria no seu coração que Deus ia entrar na causa dela, que Deus ia ajudar a causa dela e ia dar vitória. Para subir de comandar. Aleluia. Irmão, não se intimide com os ataques. Aleluia. Glória a Deus do inimigo. Muitas das vezes, aleluia, entramos dentro da casa do Senhor. Muitas das vezes, para receber, precisamos receber um abraço. E o Espírito Santo fala: você vai abraçar. Você vai abraçar. Eu não sei a maneira que você entrou. Acaba subir de comandar nesta noite, neste lugar. Mas o Espírito Santo, ele está sondando mentes. Ele está sondando o coração. E dizendo para o Senhor: Senhor, até quando? E Deus, ele quer que você se posicione. Deus, ele quer que você faça, aleluia, como Débora, aleluia, não tema os ataques inimigos, mas vai na frente, crendo que você vai vencer a batalha, no nome do Deus vivo, no nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus, ele entra dentro da tua casa, viu, Morena? E o Senhor fala assim: não pare. Às vezes você vem aqui arrastada, desanimada, declamando na basura. E muito entre os
E diz ela vai para a casa de Deus, mas olha a situação dela. O Senhor diz: não tema, só Deus é que visita a tua mente, é só Deus que visita o teu coração. E te digo: não pare quando tu pensa que está fraco, que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O Senhor te convida para um particular. Andava súbia. O Senhor Ele quer te usar. O Senhor Ele quer te levantar espiritual. Ele quer mudar a tua história. Mas o Senhor manda te falar: filha, se posiciona. Aleluia, como Débora. Não tenha medo do ataque do inimigo. Subida e comandai. Aleluia. Que tamanho você está colocando Deus nesta noite? Será se você, aleluia, está colocando a tua fé no Deus de Israel? Aleluia. A Bíblia diz que agora Débora e Baraque vai diante do exército inimigo. E muitas das vezes você entra neste lugar, mas você entra igual Baraque. E ali você vê o teu pastor, a tua pastora, pregando naquela ousadia, como Débora, sem medo, crendo, aleluia, que ela ia vencer. Sabe por quê? Porque, aleluia, conjecturando agora esta palavra, imagina agora Débora, cada avance do inimigo, aleluia, ela não ia olhar, aleluia, glória a Deus, para a quantidade, aleluia, se tinha, aleluia, se tivesse até 1000, aleluia, louvado seja Deus, ela estava confiando no Deus de Israel, no Deus, aleluia, glória a Deus, que tudo pode, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei, aleluia, a glória a Deus, a maneira que você entrou, mas o Senhor, Ele tem resposta. O Senhor fala para você: não pare, acaba séria, usa a tua fé, usa a tua confiança. A Bíblia diz, aleluia, que a irmã Ana, ela era perseguida, ela era humilhada os ataques de Penina, mas se anda, não se coloca diante da presença do Senhor e dizendo: eu não tenho filho, mas o Deus que eu sirvo, Ele vai mudar a história. A rababa sépia, se ela não cresce no milagre dela, nunca que Penina ia parar de rir, de zombar. Aleluia, porque a Bíblia diz que ela irritava. A Bíblia diz que Ana, aleluia, ela vai para o templo, aleluia, de ano em ano, oferecer sacrifício, mas chega um determinado dia que ela muda a oração dela. E ela diz: Senhor, se porventura o Senhor atender a oração da tua serva e me dá, aleluia, um filho, varão. Olha que ela é exigente, aí ela falou varão. Isso é ousadia, irmão. Isso é fé. Varão, eu entregarei diante do Senhor. Ele vai ser, aleluia, glória a Deus, fazendo por Deus, vai ser xodó do Senhor. Aleluia, vou entregar nas tuas mãos. Aleluia, e Deus, a Bíblia diz, é que Deus, Ele ouviu, aleluia, a oração da irmã Ana, o mesmo Deus que ouviu a oração
aleluia, do inimigo, viu? Começaram tudo a afundar, a perecer. E se você vê, aleluia, o outro inimigo, louvado seja Deus, aleluia, que se levanta contra a vida dela, aleluia, glória a Deus, você vê a derrota que ele terminou, viu? Não estava esperando, pensou que chegou naquela casa ali, foi oferecido leitinho, passaram papinha, trazendo puxa de hoje na boquinha dele, aleluia, mas Deus diz: eu não esqueci, aleluia, daquilo que você fez com a minha serva, aleluia, glória a Deus. Aí você vê, é diabo contra diabo, é um matando, sabe por quê? Deus não permitiu que Débora derramasse sangue de ninguém, Deus não permitiu que Baraque, aleluia, glória a Deus, derramasse sangue de ninguém. É quem veio, aleluia, a justiça foi do alto céu, foi do Deus da Bíblia, foi do Deus que tudo pode, é do Deus que entra hoje dentro da tua casa. Aleluia. Quem era eu, quem era você outra hora? Estava lá fora sem expectativa de vida, mas a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu e nos nomeou. E aonde quer que eu e você vá, Ele diz: minha filha, vamos começar a dar fruto, aleluia, vamos começar a dar fruto. Eu digo de arrependimento, ou seja, eu quero fazer de você uma árvore frutífera, aleluia, eu fiz de você uma árvore, eu dei raiz para esta árvore, aleluia, eu fiz de você uma árvore frutífera para dar frutos. Buscar as almas que está lá fora, aleluia, diante dos ataques do inimigo, aleluia. Irmãos, eu não sei nem pregar, mas a hora já foi. Aleluia. O João vai louvar comigo, amém, filho de pé, aleluia.